Olá a todos, sejam bem-vindos à Microbiologia Geral Teórica aqui do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Eu sou o André Narvaez e vou tratar com você a complementação, dos assuntos referentes à aula de morfologia e ultraestrutura de procariotos e de eucariotos. Hoje nós vamos continuar, tratando dos assuntos referentes à bactéria, da ultraestrutura da bactéria, aproveitando que a gente está aqui do lado com uma foto micrografia complementada por um esquema da bactéria. A gente já falou na parte 1 das estruturas externas, dos apêndices externos, incluindo o glicocálice, incluindo o flagelo, pile, fímbria, e agora nós vamos tratar da parede celular, das partes a partir da parede celular para o interior da bactéria. Ok? Vamos começar falando sobre a parede celular. A parede celular da bactéria, ela confere forma, e protege a bactéria tanto fisicamente quanto das variações osmóticas, e de concentração de solutos que vão existir nos diferentes ambientes onde ela vai habitar. Além disso, também ela auxilia com a proteção contra muitas drogas e muitos compostos antimicrobianos, justamente pela existência de enzimas ou pela sua própria característica de proteção. Ela tem uma composição química muito particular para as eubactérias e muito variada para as arqueias. Então nós vamos tratar principalmente das eubactérias, porque para esse grupo a natureza química dessa parede celular está bem determinada. E ela vai estar dividida basicamente, vai dividir basicamente em gram negativa e gram positiva, a depender do arranjo de peptídeo-glicano que essa parede celular vai ter. Então aí a gente para um pouco, respira, porque eu já falei 3 coisas que talvez você não saiba o que quer dizer, O que é bactéria gram positiva e gram negativa e o que é peptídeo-glicano? Bom, bactéria gram positiva e gram negativa, gram é um tipo de coloração de bactéria que foi desenvolvida por um pesquisador que separa as bactérias em 2 grandes grupos, da gram negativa e grupo da gram positiva. Nós vamos falar quais que são as características dessas paredes celulares e a partir dessa característica, muitas informações podem ser obtidas dessas bactérias. Então essa é a primeira questão. O que é gram positivo e gram negativo? Nós vamos falar como é que estão dispostas as camadas de peptídeo-glicano dentro das paredes bacterianas do tipo gram positivo e do tipo gram negativo. Mas o que é o peptídeo-glicano? O peptídeo-glicano é justamente a estrutura a estrutura química que compõe a parede celular das bactérias de uma maneira geral. Então toda parede celular tem de bactéria, tem peptídeo-glicano. Mas o que é esse peptídeo-glicano? Esse peptídeo-glicano ele é composto basicamente de cadeias de N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico interligadas por peptídeos, por pequenos grupos de aminoácidos. E essas cadeias elas estão organizadas de forma a fornecer para a bactéria muita rigidez estrutural e proteção contra as diferentes ameaças ambientais que possam existir. Então, vamos começar do começo, vamos começar do começo, como o próprio nome fala, é peptídeo-glicano, ou seja, tem uma parte constituída de açúcares e uma parte constituída de peptídeos. A parte constituída de açúcares, ela é composta de uma sucessão de açúcares aminados chamados N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico. O N-acetilglicosamina nós estamos vendo aqui, ele contém um grupo aminado aqui, e o N-acetilmurâmico, ele ganha esse nome justamente porque ele é típico de bactérias, tipo de parede celular, e murâmico vem do latim mur, que tem a ver com o muro, a parede, a proteção, então por isso que ele ganhou essa nomenclatura. Então, essa sucessão de N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico é que vai compor as cadeias de açúcares, de carboidratos da parede celular de bactérias. Vão ser cadeias que vão ter de 10 a 50, 60 sequências de N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico,
que vão fazer parte dessa parede celular, né? Então, a gente vê as cadeias, né? Essa foto esquemática ela é muito interessante porque ela mostra as cadeias de NAG e NAN, né? N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico, interligadas por duas cadeias peptídicas diferentes. Nós vamos ter as cadeias laterais de peptídeos e nós vamos ter as pontes peptídicas cruzadas. Então veja que são cadeias de açúcares, cadeias de carboidratos, ligadas e estabilizadas covalentemente por pequenas sequências, né, de 4 a 5 peptídeos. Então essa é a principal característica, né, química da parede celular procariótica, né? É claro que a gente poderia entrar em outros detalhes, né? A gente sabe aqui que os peptídeos eles estão em conformação D e L, que é bastante particular na natureza, né? A gente pode também falar que a ligação do N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico é uma ligação beta-1,4, né? Mas são questões menos importantes para esse momento. Para esse momento é importante que você lembre que são cadeias de açúcares, de N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico, de 10 a 60 repetições, né, interligada por peptídeos, né? Vários antibióticos têm como mira, né, como alvo, essa cadeia de peptidoglicano. Por quê? Porque ela é muito única na natureza. Então, quando você quer desenvolver um antibiótico específico, você tem que procurar alguma coisa que seja fundamental para a sobrevivência da célula e que seja único naquela célula. E a parede celular, ela preenche esses requisitos para as bactérias, né? Então, nós temos as lisozimas, que atacam justamente as cadeias de N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico. Nós temos também a penicilina, que impede a transpeptidação, impede a formação de parede celular e com isso não tem crescimento bacteriano, assim como muitas outras que vão atuar em diferentes pontos dessa estrutura que é tão importante para a bactéria. Então, né, como é que essa parede celular ela vai estar disposta, né? Então, assim, a gente viu a estrutura básica química do peptidoglicano. Então, a gente já sabe o que é o peptidoglicano e já tem algumas informações adicionais a respeito dele, como o fato de que ele é um bom alvo para antibiótico. Mas a gente ainda não respondeu a questão das bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? A bactéria gram-positiva e gram-negativa, nós vamos ver em detalhe o procedimento de coloração de bactéria gram-positiva e gram-negativa lá na nossa aula prática. E lá nós vamos ver como é que funciona, como é que faz, quais são os resultados e tudo mais. Aqui, o que nós vamos ver é como que se organizam essas bactérias, né? Como se organiza a parede celular dessas bactérias. Então a gente vai começar falando da parede celular gram-positiva. A parede celular gram-positiva ela tem por característica ter uma camada super espessa de peptidoglicano. Então o peptidoglicano que nós vimos lá atrás aqui para gram-positiva vai ser uma camada bastante espessa. E essa camada espessa ela vai ter a presença de ácidos teicoicos, né, em sua constituição embebidos nessa camada, e também a presença de ácidos lipoteicoicos, né, que são ácidos que vão interligar ali a membrana celular para estabilizar a membrana, a parede celular e vice-versa. Né? Então, quando a gente faz a coloração de Gram, essa parede celular retém o cristal violeta e as células ao microscópio ficam com uma coloração violeta muito forte. Né? Então, por isso que elas são as chamadas gram-positivas, porque elas respondem positivamente ao cristal violeta. Esse aqui é um esquema, vocês podem ver aqui do lado, um esquema da célula da parede gram-positiva. Vejam que o peptidoglicano está representado como um bloco, como uma parede, né? Essa parede de coloração talvez a gente pode dizer que é salmão ali. E embebida, ela está incrustada dessas estruturas azuis, que são os ácidos teicoicos, aqueles que ficam somente na parede celular, somente no peptidoglicano, e os ácidos lipoteicoicos, aqueles que estão ligados à membrana e à parede celular. Né? Eles têm um papel importante na modificação e no estabelecimento da estrutura química da parede celular gram-positiva. Né? Então essa é a parede celular gram-positiva muito simplificada, ou seja, uma camada espessa de peptidoglicanos, contendo ali ácidos teicoicos e ácidos lipoteicoicos em sua estrutura. Ok? A gente passa agora para falar um pouco da parede celular gram-negativa, e aí a gente tem um panorama completamente diferente. Por que ele é completamente diferente? Porque a camada de peptidoglicano, que era super espessa,
de repente ela fica fina, fica bastante delgada. Então tem uma camada fina de peptidoglicano, mas tem uma estrutura bastante específica que é a membrana externa. A membrana externa é uma camada lipídica externa ao peptidoglicano. Então veja bem que enquanto na bactéria gram-positiva a estrutura mais externa vai ser justamente o peptidoglicano, aqui na bactéria gram-negativa a estrutura mais externa vai ser a membrana externa, ou seja, tem uma membrana lipídica externa ainda envolvendo, né, toda a camada de peptidoglicano. Essa camada ela é bastante importante, ela pode constituir impedimento para o tratamento de doenças, ela pode servir para justamente nessa região entre o peptidoglicano e a membrana nós vamos ter aí as penicillin binding proteins que vão inibir a ação da penicilina, né, como exemplo, e ela é gram-negativa justamente porque ao longo do processo de coloração de gram, a última coloração, que é o cristal violeta, é perdido. Então a gente tem uma reação negativa para a última coloração da coloração de gram, por isso que ela é chamada de coloração de gram negativa. Né? Então como é que, esquematicamente, como é que é a estrutura dessa parede celular? Nós vamos também falar de uma, de uma molécula nova, que é o lipopolissacarídeo, que faz parte da membrana externa. Então a gente vê aqui o desenho esquemático da parede celular procariótica de bactérias gram-negativas. E a gente vê mais embaixo a membrana interna, ao meio ali também daquela coloração salmão, talvez um pouco arroseado, a camada de peptidoglicano, mas veja como ela é fina, a camada de peptidoglicano é bem fininha. E logo depois uma membrana externa, né, com protuberâncias que aparecem muito pronunciadas nessa bactéria. Não? O que são essas protuberâncias? O que tem nessa membrana? Essa membrana ela tem na sua constituição o chamado lipopolissacarídeo ou LPS. O que é esse LPS? Esse LPS ele é constituído, ele é sempre virado para a camada externa da membrana e ele vai ter na sua constituição o lipídio A. O lipídio A ele vai ancorar essa membrana, o LPS na membrana, né, vai estar embebido ali na membrana. Né, como toda membrana, vocês devem lembrar, elas são estabilizadas por ligações não covalentes, né, por ligações eletrostáticas, por reações hidrofóbicas, elas vão ficar ali estabilizadas. Então, quem vai estabilizar o lipopolissacarídeo na membrana externa é justamente o lipídio A. Logo depois a gente tem os polissacarídeos centrais, ou core, né? E ligado a esse core, a gente vai ter o antígeno O. Né? Esse antígeno O ele vai estar representado por uma série de açúcares não convencionais que vão oferecer justamente a resposta imunológica a essa bactéria, né? Podendo muitas vezes enganar o hospedeiro ou apresentar características próprias para desencadear reações das mais diversificadas. Então, a gente percebe a importância aqui dessa camada, né, dessa membrana externa para as bactérias gram-negativas. Né? Além disso, a gente tem justamente o espaço periplasmático, é o espaço entre as membranas, onde a gente vai ter, né, muitas proteínas e muitas atividades metabólicas que vão acontecer unicamente nesse espaço entre as membranas, né, e que está contido aí dentro também a fina camada de peptidoglicano. Isso traz para as bactérias características muito próprias de adaptação aos diferentes ambientes. Então, veja que é muito importante você saber se uma bactéria que você está trabalhando, talvez seja a primeira grande questão a resolver, é determinar se ela é gram-positiva ou gram-negativa, porque a partir daí você tem approaches diferentes para poder trabalhar com essa bactéria, levando a uma ou outra a conclusões bastante diferentes. Então, com relação à parede celular, veja que a parede celular da bactéria ela mesmo que sejam organismos muito simples, a parede celular ela apresenta uma determinada complexidade e quanto mais se estuda, mais informação tem a respeito dessa parede celular. Já as arquibactérias, ou as arqueias, né, elas não apresentam peptidoglicano. O peptidoglicano é específico de bactérias, de eubactérias. Né? Normalmente as paredes celulares de arqueias elas são especializadas, tem várias proteínas e vários polissacarídeos. Né? Mas da mesma forma a gente vai ter arquibactérias gram-positivas e arquibactérias gram-negativas. Tá, joia?
Não vamos aprofundar muito não, porque é muito vasto, né? Muito variável. Bom, partindo então também para conversar a respeito de outra estrutura fundamental das bactérias, que é a membrana. Membrana plasmática. Membrana plasmática todo mundo já estudou e todo mundo sabe que a membrana plasmática é uma bicamada lipídica, né, associada com uma diversidade de proteínas que podem ser proteínas integrais, que podem ser proteínas periféricas, que podem ser glicoproteínas, né? E aquele modelo do mosaico fluido é um modelo que explica também a membrana das bactérias. Mosaico fluido por quê? Novamente, né, lembramos que uma membrana plasmática ela é constituída pelos fosfolipídios, né, que vão ser estabilizados uns aos outros, né, e cercando todo o citoplasma da célula por meio de ligações não covalentes, né, por meio de interações eletrostáticas, relações hidrofóbicas ao ambiente. E embebido nisso, a gente tem uma miríade de proteínas que vão participar desse processo, né? Essas proteínas elas têm o papel de transporte, sinalização, né, de resposta imune, de defesa, né, e de comunicação, enfim, várias funções que ela pode fazer. Essa membrana ela tem a característica de não deixar passar por ela possui a chamada permeabilidade seletiva, ou seja, não vão passar por essa membrana, né, uma série de compostos químicos, principalmente os de médio a grande peso molecular, moléculas que sejam polares e moléculas que sejam carregadas, né, com algum tipo de carga. Esse tipo de molécula não vai passar pela membrana a não ser que exista uma proteína facilitadora, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Então a função, por essas características de permeabilidade seletiva, é que a membrana é capaz de realizar uma série de funções biológicas, né? Dentre elas a produção de proteína, de energia, né? Para muitos procariotos, o local onde é coletada a luz para se fazer fotossíntese é a membrana plasmática. Ela vai impedir a entrada de elementos químicos potencialmente danosos, mas ao mesmo tempo vai deixar entrar elementos químicos que são benéficos para a célula. Ela vai também controlar tanto o gradiente de solutos quanto o gradiente elétrico na célula, permitindo que a célula realize uma série de funções. A gente sabe que a célula bacteriana ela mantém um gradiente eletrostático, né? Um gradiente eletroquímico muitas vezes, né? Porque isso inclui tanto a questão osmótica quanto a questão de diferença de cargas elétricas, e isso faz com que a bactéria, com todas as palavras, sobreviva, gere energia e sobreviva nos diferentes ambientes. Então, essa capacidade da célula em fazer essa diferenciação, em manter esse potencial eletroquímico, é fundamental para o seu funcionamento, para a sua função, para a manutenção, né, da conformação terciária e quaternária adequada das suas proteínas internas, para a manutenção do seu DNA intacto e tudo mais. Então veja que essa característica da membrana é muito importante. Nós estamos vendo aqui um exemplo em que a membrana ela mantém um potencial elétrico, né? Esse potencial elétrico está sendo medido aqui quando a gente compara a presença de cargas negativas e positivas no interior e no exterior dessa célula. Então, a membrana, além disso, ela vai ter o papel de fazer o transporte, né? E nós vamos falar de difusão facilitada, osmose, né? Mas para simplificar, vamos olhar essa figura aqui, que é a mesma figura que tem no livro, para ajudar vocês, né? E existem células que vão ser transportadas por difusão simples, por simples diferença de concentração, eles vão atravessar a membrana, mas aí são moléculas muito pequenas e não carregáveis que vão passar. Um exemplo é o próprio CO2, que é capaz de atravessar a membrana. Existem moléculas que são maiores e que não conseguem passar diretamente. E essas moléculas vão precisar de uma difusão facilitada por um transportador. Estão vendo essa molécula, essa estrutura azul embebida na membrana aqui, amarelada? Essa estrutura azul, ela é na verdade um transportador. E esse transportador, nesse caso aqui, é um transportador inespecífico que pode transportar uma variedade de solutos de fora para dentro da célula com o objetivo único de manter o equilíbrio, né, de solutos na célula.
às vezes a célula ela é tão especializada e a molécula é tão importante que a célula ela produz esse terceiro caso aqui que nós estamos vendo, que é o caso de transportadores específicos. O transportador ele funciona literalmente como enzimas, você deve lembrar lá da bioquímica do esquema chave-fechadura. Esse é exatamente o caso desse transportador, que ele vai ser aberto para o transporte de proteínas, ou de moléculas, ou de açúcares, ou de íons específicos que vão encontrar, né, que vão ser transportados para o interior da célula. Um outro exemplo, obviamente, é a aquaporina. Né? A água ela não passa com um fluxo muito grande de fora para dentro da célula, de dentro para fora, justamente porque a célula não quer perder água e, ao mesmo tempo, ela não quer estourar por excesso de água. Então, ela possui pouca permeabilidade para a água, até porque a água ela é um composto polar. No entanto, existem proteínas específicas para transporte de água, que são as aquaporinas. Em nenhum desses casos que a gente está falando aqui teve gasto de energia, porque é sempre na direção do... foram transportes que vão acontecer sempre na direção do gradiente de concentração. Né? Aqui a gente tem o exemplo da importância da parede celular para a bactéria. Né? Você vê que a parede celular, numa situação hipertônica, a célula perde água, mas ainda assim mantém a sua estrutura funcionando, ela não colapsa, e ao mesmo tempo ela não vai arrebentar numa situação hipotônica, justamente porque a parede celular vai segurar a estrutura da célula mesmo em condições de alta absorção de água. Então a gente tem também os transportes ativos. Né? O transporte ativo mais comum é o uniporte, né? Em que aí, quando a gente está falando de transporte que vão acontecer contra gradiente de concentração, mas considerando solutos que são extremamente importantes para a célula. São tão importantes que ele gasta até energia. Ele tem transportadores específicos que vão gastar energia para poder colocar esses nutrientes para dentro. Então a gente tem o uniporte, né, que é o transporte unilateral e unidirecional, né, de uma molécula, de uma substância de fora para dentro da célula. Nós vamos ter o antiporte, em que ele vai aproveitar o fluxo de uma molécula para transportar outra, então ele vai se livrar de uma molécula que ele não tem interesse, ou que foi acumulada justamente para efeito de transporte, e trazer outra para dentro da célula que é importante para que a célula sobreviva. E tem também o transporte acoplado, em que uma célula, um tipo de molécula é mandado para fora da célula, justamente para ser acumulado, para estabelecer um gradiente, ou seja, uma diferença de concentração. Vocês lembram sempre que o soluto ele vai tender da região de maior concentração para menor concentração. Então, com isso, ele estabelece esse caso, estabelece esse gradiente, e depois uma proteína específica vai fazer o simporte da molécula que interessa com a molécula do gradiente para dentro da célula. E isso aqui também é um tipo de transporte ativo. Um outro tipo de transporte que é muito próprio de bactérias é a chamada translocação de grupo. E a translocação de grupo é muito importante para fazer com que uma molécula seja transportada para dentro da célula e imediatamente transformada em outra molécula diferente, que vai ter dois fatores importantes. Vai manter o gradiente químico diferenciado, ou seja, o gradiente químico vai se manter sempre favorável para a absorção dessa molécula de interesse, e além do que, essa molécula vai ser transformada numa molécula que não vai ser perdida, né? Como por exemplo a glicose, que entra e vira glicose 6-fosfato, e essa glicose 6-fosfato não vai ser perdida da célula. Então a translocação de grupo também é típica de bactérias e é muito importante para a maioria dos grupos bacterianos. Tá joia? Bom, a gente falou um pouco dos transportes, falou um pouco, né, a gente saiu lá da membrana, saiu lá da parede celular, das diferentes estruturas da parede celular, falando da membrana, e agora nós vamos entrar no citosol. E o citosol dos procariotos, ele ao mesmo tempo muito simplificado, mas ao mesmo tempo muito complexo, porque ali dentro vai acontecer tudo que precisa acontecer dentro da célula. Né? Então o citosol é a porção líquida do citoplasma. Nesse citosol, eventualmente, nós vamos ter inclusões para reservatório de substâncias químicas, para poder estabelecer gradientes magnéticos para que a célula possa se localizar, encontrar melhor localização, e nós vamos ter a formação de endósporos dentro das células. Então,
nesse citosol nós vamos ter todas as reações químicas que fazem parte do metabolismo bacteriano, a exemplo, né, das reações relacionadas com a, a utilização da informação genética, com a produção de proteínas, os ribossomos e tudo mais, e com as transformações de nutrientes, né? Uma característica muito específica de bactérias é a formação justamente dos endósporos, né? O que são endósporos? Endósporos são estruturas de resistência bacterianas, né, que têm uma atividade metabólica muitíssimo baixa, mas que permite que a bactéria sobreviva nos ambientes durante muito tempo, né, e que retome a atividade biológica e o crescimento tão logo a situação ambiental seja retomada. Então, qual que é a vantagem do endósporo para a bactéria? A situação ambiental ficou ruim? Ela quer permanecer naquele ambiente mais tempo, mesmo que seja sem crescimento, mas no seu modo latente? A bactéria faz o endósporo e fica por um longo período de tempo, né, esperando as condições ambientais retomarem uma característica muito, muito positiva. Qual que é a desvantagem para a gente? É que muitas bactérias patogênicas, né, que trazem problemas para a saúde humana, elas são justamente formadoras de endósporo. Então, quando a gente acha que ficou livre dessas bactérias, na verdade elas estão esperando o momento de retomar sua atividade biológica, né? Um exemplo típico é o Clostridium botulinum, que é uma bactéria que causa uma contaminação alimentar que traz doenças severas para a gente e que é uma bactéria formadora de endósporo. Como é que é essa formação de endósporo? Essa formação de endósporo, o primeiro passo é o passo inicial, né, do crescimento bacteriano, que é a produção de a multiplicação, né, a replicação do DNA. Logo depois que esse DNA é replicado, a membrana celular começa a invaginar, ou seja, ela começa a se dobrar para poder formar duas células diferentes, né? Então, logo esse material comece a ser formado, uma das membranas vai engolfar ou vai sequestrar dentro dela um desses DNAs que foram formados. Logo depois, é formado em volta dessa membrana um córtex de cálcio e ácido dipicolínico, que vai cercar toda essa bactéria, né, toda essa célula, essa membrana, contendo lá dentro dela o genoma da bactéria, e a partir desse momento esse esporo é formado e esse esporo começa a ser preparado para ficar um longo tempo, né, inativo, né, mas ao mesmo tempo vivo, ainda capaz de retomar suas atividades de crescimento. Nesse processo ele é desidratado, perde água, forma proteínas que vão proteger todas as moléculas importantes da célula para que no momento correto ela retome esse crescimento, né? É formado uma camada externa para cobrir esse endósporo que então está liberado, né, na sua forma arredondada e pronta, e pronta para proteger, né, o material genético da bactéria e pronta também para retomar o crescimento tão logo o ambiente se torne propício novamente. Então, do citoplasma da bactéria é capaz de ser formado os endósporos. Os endósporos são bastante importantes como estruturas de resistência das bactérias. Bom, ainda falando um pouco, a gente falou de um evento de diferenciação que acontece, né? A gente pode dizer que é quase um fenômeno de diferenciação, né? Mas é uma estrutura de formação de uma estrutura de resistência bacteriana. Mas uma questão também importante para falar do citoplasma é a questão das organelas não membranosas, né? Então, quais são essas organelas, se é que a gente pode chamá-las dessa forma, né? São estruturas que são extremamente importantes para a sobrevivência da bactéria, mas que não estão no citoplasma cercadas por membranas, né? Um exemplo é o ribossomo. O ribossomo todo mundo deve lembrar aí da bioquímica, a importância do ribossomo para poder, no processo de formação de proteínas, né? E como o ribossomo ele utiliza o RNA mensageiro para decodificá-lo, né? E com isso, a partir da informação do RNA mensageiro, ele vai decodificando essa informação e utilizando o RNA transportador para poder trazer
de maneira sequencial os aminoácidos correspondentes, né, a cada códon presente no RNA mensageiro. Então, com isso, a gente forma a proteína com base no RNA mensageiro, que foi formado a partir do gene que está presente lá no DNA. Né? Toda essa etapa de fluxo genético vai ser concretizada e finalizada pela ação do ribossomo. O ribossomo ele é responsável, sim, pela síntese proteica. Ele é composta de duas unidades, né? A unidade 30 e a unidade 50, ou seja, uma subunidade maior e uma subunidade menor. E essas duas bactérias, e é muito importante destacar que esse ribossomo, ele também, dos procariotos, ele é diferente do ribossomo eucariótico, o que apresenta uma vantagem para a gente, né, que como eles são diferentes, eles apresentam também sítios de ligação diferenciados, o que nos permite utilizar esse ribossomo como alvo para alguns tipos de antibióticos e para controle bacteriano. Então isso é bastante importante porque os antibióticos que vão afetar o crescimento bacteriano não vão afetar os ribossomos eucarióticos, né? E isso para tratamento de doenças é bastante interessante. Né? Então outro detalhe também apenas interessante de se falar é que o ribossomo bacteriano ele é conhecido como ribossomo 70S. Né? Esse 70S é uma unidade, né, de deslocamento em sedimentação após ultracentrifugação. Então é uma medida não de peso, mas é uma medida de deslocamento dentro de um gradiente de centrifugação. Então nesse caso 30 mais 50 não dá 80, nesse caso 30 mais 50 dá 70. Né? E o ribossomo ele tem não só unidades do RNA ribossomal, que vamos dizer a única molécula catalítica não proteica é o ribossomo, mas o ribossomo ele tem muitas proteínas auxiliares que ajudam no seu funcionamento. Né? Eles são tão diferentes, o ribossomo eucariótico do ribossomo procariótico, que até o peso deles em S, né, que é Sveberg, né, são uma unidade Sveberg, é diferente. Né? Enquanto a gente tem aqui o ribossomo procariótico com né, o coeficiente 70S, o ribossomo eucariótico ele apresenta a unidade 80S. Então eles são muito diferentes e o que muda a forma deles serem mensurados. Né? Uma outra organela não membranosa é o citoesqueleto. Né? Até bem pouco tempo atrás se dizia que as bactérias não tinham citoesqueleto, mas elas têm células semelhantes, né? A gente chama de citoesqueleto-like ou próximas do citoesqueleto, que ajudam na manutenção da célula e também, né, nos processos de divisão celular. Alguém tem que puxar as membranas, alguém tem que separar né, tem que ter uma molécula que tenha essa característica de separar os cromossomos de DNA e ao mesmo tempo de promover né, a invaginação nas membranas, e quem faz isso são proteínas muito semelhantes às do citoesqueleto. Né? Bom, a gente falou tudo isso a respeito das células procarióticas, sabendo que elas são completamente diferentes das eucarióticas. Né? As eucarióticas elas vão apresentar DNA com núcleo, elas vão apresentar muitas organelas internas, elas vão ser maiores, vão ter 100 micrômetros, né, 200 micrômetros. Elas têm uma estrutura muitíssimo mais complexa, né, e vão formar, né, às vezes são subunidades de organismos multicelulares. Né. Então a gente tem aqui um esquema do que seria uma célula eucariótica vegetal e animal, e a gente percebe, por exemplo, que na célula animal nem a parede celular, que é super importante para a bactéria, nem é um item obrigatório. Né? Ao mesmo tempo, os grandes vacúolos, cloroplastos, eles não vão estar presentes na bactéria, nas células bacterianas. Né? Então, quando a gente faz os próprios ribossomos, né, que são muito diferenciados, os ribossomos das bactérias são menores do que os ribossomos dos eucariotos, né? A própria estrutura, né, e organização do DNA e dos ácidos nucleicos, ela é diferente, principalmente do DNA, ela é bem diferente. Né? A gente vai ter um único cromossomo circular para as bactérias e vários cromossomos lineares para os organismos eucarióticos. Então, a gente percebe que tem muitas diferenças, né? E né, a gente fez questão de falar principalmente das bactérias nessa aula, porque vocês já tiveram uma matéria só para falar das células
eucarióticas lá na biologia celular. Então a gente, né, deixou isso aqui um pouco de lado e falou mais das células bacterianas. A gente espera que você tenha aproveitado essa aula de hoje e que você possa complementar os seus conhecimentos a respeito desse tema com o capítulo de livro e com a nossa interação em outros momentos. Bom, desejo a todos um excelente dia, né? Fico à disposição, né, para tirar qualquer dúvida e para sanar qualquer questão que possa vir a aparecer no estudo desse tema. Bom, forte abraço a todos e nos vemos em breve.